Exemplo 3. Imagine que agora eu quero achar os divisores de 5. Estou falando de um número baixo, portanto, provavelmente vai ser muito fácil. E repetindo, como eu sei que todos os fatores de um número são também seus divisores, então nós vamos começar. Vamos lá. Uma vez algum número natural vai dar 5? Vamos pensar? 1 vezes 5. 2 vezes algum número natural vai dar 5? Não. Então eu risco. 3 vezes algum número natural vai dar 5, ou seja, o 5 tá na tabuada do 3. Gente, a gente sabe que no 5 não tá na tabuada do 3, né? Então, não rolou. Risco. 4 vezes algum número natural vai dar 5? Não, né, gente? 4 vezes nenhum número natural vai dar 5, porque o 5 não tá na tabuada do 4. Risco. E 5? 5 vezes algum número natural vai dar 5? Gente, a gente sabe que é 5 vezes 1. Então, olha o que aconteceu. Repetiu. Repara, ó, 1 vezes 5 e 5 vezes 1 é a mesma coisa. Repetiu? Stop. Parei. E aí até estou parando, porque eu sei que 5 vezes 1 é igual a 1 vezes 5. E repara que a gente sabe que esses caras aqui, que não estão riscados, são os fatores de 5. O produto é literalmente o resultado da multiplicação, ou seja, todo mundo que está nessa coluninha aqui são chamados de produtos. Como nós sabemos que todos os fatores de um número são também os seus divisores, eu vou colocar a resposta. Então, na minha resposta, utilizando a linguagem matemática, eu vou escrever D entre parênteses 5, porque eu estou me referindo aos divisores de 5, e matematicamente falando, isso significa que eu vou escrever o conjunto dos divisores de 5, que são elementos que vão vir entre chaves e separados por vírgula, ok? Lembrando que eu sempre coloco em ordem crescente, do menor para o maior. Vamos começar? 1 tá aqui, entrou, e depois, repara que o 5 tá aqui, ó, entrou. Aí, quando eu venho aqui o 1 já estava aqui, e o 5 já estava aqui. Então, olha que interessante. O 5, ele possui apenas 2 divisores naturais distintos. Distinto significa diferentes. Pelo fato do 5 possuir apenas 2 divisores naturais distintos, a gente chama ele de número primo. Meus amores, nós vamos falar muito de números primos ainda nos nossos vídeos aqui do nosso canal. Eu vou explicar futuramente por que eles são tão importantes para matemática, e não só para matemática, para a área de tecnologia, para a parte de criptografia, no que significa acesso, na verdade, quando a gente digita, por exemplo, uma senha de banco, ou quando a gente vai e faz alguma senha, algum cadastro na internet, que a gente coloca o nosso cartão de crédito, repara que a gente sabe que tem pessoas aí de má índole que às vezes tentam roubar esses nossos dados, né? E por incrível que pareça, a nossa proteção ela é feita inclusive através dos números primos. Eu vou explicar isso melhor numa próxima videoaula aí para vocês, tá bom? Mas eu tô chamando a atenção aí para vocês em relação à importância desses números primos. Portanto, é muito, muito importante que nesse momento que a gente está entendendo o comecinho, entendendo o que são divisores, a gente compreenda qual é a definição de número primo. Então, repetindo, números primos são todos os números que possuem apenas, ó a palavrinha, apenas 2 divisores naturais distintos, diferentes, ok? Bom, entendido isso, vamos falar um pouquinho mais de números primos? E detalhe, eu até coloquei aqui a definição, né? Ó, o número 5 é primo, pois possui apenas 2 divisores naturais distintos, diferentes. Vamos entender um pouquinho melhor, então, o que é número primo e o que é número composto, tá bom? Porque, repara, quando um número ele tem mais de 2 divisores naturais distintos, a gente chama ele de número composto, ok? Vamos começar a fazer uma análise simples? Vamos começar do 1. Você pega os divisores de 1, tá? Então, vamos começar a tentar pensar um pouquinho mais rápido, então eu vou tentar imaginar aqui dentro da minha cabeça e fazer alguns cálculos mentais, tá bom? Se alguém não estiver me acompanhando e quiser pegar uma folha para fazer na folha, sinta-se à vontade. Se eu fosse localizar, por exemplo, todos os divisores de 1, repara que quando eu faço um número, e aí eu vou buscar multiplicações de números naturais cujo resultado dê 1. Só que quando eu faço isso, que eu já começo 1 vezes algum número natural dá 1, já é 1 vezes 1. E, gente, 1 vezes 1 já repetiu, porque 1 vezes 1 é 1 e 1 vezes 1 dá 1. Então, repara que eu não vou sair disso. Quer dizer que o único divisor de 1 é ele mesmo.
Então, se o 1 ele só tem um divisor natural, repara que o 1 ele não é chamado nem de primo e nem de composto. Então, ele não entra nesse tipo de nomeação, classificação, enfim, tá bom? Porque para ser primo, lembra, eu acabei de falar para vocês, tem que ter exatamente dois divisores naturais distintos, diferentes, tá bom? Aí eu começo, vamos pensar. Divisores de 2. Então, eu estou tentando buscar multiplicações cujo resultado dê 2. Então, eu começo, ó. 1 vezes 2 dá 2. Aí, eu penso, 2 vezes algum número natural dá 2? 2 vezes 1. Então, na verdade, já repetiu. 1 vezes 2 e 2 vezes 1 é a mesma coisa. Então, quais são os divisores de 2? Gente, só o 1 e o 2, ok? Então, repara que eu acabei de perceber que o 2, ele é um número primo. Porque ele sim, ó, ele só tem dois divisores naturais distintos, que é o 1 e ele mesmo. E o 3, repara, mesmo esquema, ó. 1 vezes algum número natural vai dar 3? 1 vezes 3. 2 vezes algum número natural vai dar 3? Não, o 3 não tá na tabuada do 2. 3 vezes algum número natural vai dar 3? Sim, 3 vezes 1. Só que 1 vezes 3 e 3 vezes 1 é a mesma coisa. Então, quais são os divisores de 3? Apenas o 1 e ele mesmo. Então, repara que o 3, ele também é um número primo, porque ele também só possui dois divisores naturais distintos, diferentes, sendo 1 e ele mesmo, ok? Repara, o 4, vamos pensar? 1 vezes algum número natural vai dar 4? Sim, né, gente, ó. 1 vezes 4 vai dar 4. 2 vezes algum número natural vai dar 4? Sim, 2 vezes 2 vai dar 4. E aí já repetiu, eu já posso parar, porque 2 vezes 2, se eu comuto os termos, é 2 vezes 2, quer dizer, já são iguais. Então, repara que quais seriam os divisores de 4? Eu tenho 1, eu tenho o 4, porque todo e qualquer número é sempre divisível por 1 e por ele mesmo, e eu tenho 2, porque 2 vezes 2 também vai dar 4. Então, o 4, repara que ele não é um número primo, justamente porque ele possui mais de dois divisores naturais distintos. Ele possui o 1, o 2 e o 4, portanto, o 4 ele é chamado de número composto, ok? Vamos ver o 5? O 5 a gente acabou de fazer, né? A gente já viu que o 5 é primo, portanto, os únicos divisores de 5 são 1 e ele mesmo, ok? Porque, repetindo, o número primo é aquele que possui apenas dois divisores naturais distintos, diferentes, sendo sempre eles o 1 e ele mesmo, tá bom? Vamos analisar o 6 agora? Repara, 1 vezes algum número natural vai dar 6? Bom, 1 vezes 6 dá 6. 2 vezes algum número natural dá 6? Sim, 2 vezes 3 vai dar 6. 3 vezes algum número natural vai dar 6? Sim, 3 vezes 2 vai dar 6. Então, repetiu. 2 vezes 3 e 3 vezes 2, gente, é a mesma coisa. Então, já acabou. Então, repara, quais são os divisores de 6, então? 1, o próprio 6, porque todo e qualquer número é divisível pelo menos por 1 e por ele mesmo sempre, ok? E aí, repara, o 1 também ele é divisível por 1 e por ele mesmo, só que o 1 e ele mesmo é um cara só, né? Por isso que o 1 não é chamado de primo, porque para ser primo, eu tô falando para vocês, tem que ter dois divisores naturais distintos, diferentes. Então, repara, ó, o 1, o 6, o 2 e o 3, porque 2 vezes 3 também dá 6, e 3 vezes 2 também dá 6. Então, o 6, ele não entra nessa classificação de números primos, pelo contrário, o 6, ele é considerado como um número composto, ele tem mais de dois divisores naturais distintos, ok? E o 7? Vamos pensar? 1 vezes algum número natural vai dar 7? Bom, 1 vezes 7. 2 vezes algum número natural vai dar 7? Não, 7 não está na tabuada do 2. 7 não está na tabuada do 3. Portanto, 3 vezes nenhum número natural vai dar 7. 7 não está na tabuada do 4. 7 não está na tabuada do 5. 7 não está na tabuada do 6. O 7 só está na tabuada do 7. Então, quando eu chegar em 7 vezes algum número natural vai dar 7? 7 vezes 1. Então, repara que os únicos divisores de 7 são 1 e ele mesmo. Portanto, o 7 também é chamado de número primo, porque ele só tem dois divisores naturais distintos, diferentes, sendo 1 e ele mesmo, ok? Vamos ver o 8? Gente, o 8, será que ele tem alguma chance de ser primo? Na real, eu acho que vocês já perceberam um outro padrão aí, não é? Porque olha só, qualquer número par que eu pegue, qualquer número par, com certeza vai ser divisível por 1 e por ele mesmo, porque eu já falei isso pra vocês, qualquer número é divisível sempre por 1 e por ele mesmo. Mas a partir do momento que o cara é par, ele é divisível por 2. Vocês concordam comigo? Então, olha só, qualquer número par sem ser o 2 já perdeu completamente a chance de ser primo. Vocês percebem isso? Porque qualquer número par vai ser divisível pelo menos por 1 e por ele mesmo, porque todo número é divisível por 1 e por ele mesmo. Mas pelo fato dele ser par, ele também vai ser divisível por 2.
Então, qualquer número par, exceto o 2, ou seja, o 2 não, o 2 é primo, a gente já viu, olha ele ali bonitão, lindo, reinando pleno aqui, ok? O 2, repare então que eu tô concluindo que ele é o único número que é par e primo ao mesmo tempo. Tcharam! Coloquem aí uma coroa sobre o número 2. Olha como, na verdade, ele tem essa propriedade única aí, entre aspas, né? O único número par e primo ao mesmo tempo, com certeza, é o 2. Qualquer outro número par, como eu acabei de falar para vocês, já perdeu completamente a chance de ser primo, porque ele vai ser divisível por 1, por ele mesmo e por 2, pelo menos. Então, ele vai ter pelo menos 3 divisores naturais distintos, ou seja, já não é mais primo. Perdeu a chance de ser primo. É composto com certeza, tá? Ou seja, voltando aqui para o nosso 8. Repara, quais seriam os divisores de 8? Então, uma vez algum número natural vai dar 8? Sim, o 1 vezes 8. Vou colocar aqui. 2 vezes algum número natural vai dar 8? Sim, o 2 vezes o 4. Tá aqui. 3 vezes algum número natural vai dar 8? Não, 8 não tá na tabuada do 3. 4 vezes algum número natural vai dar 8? Sim, ó, 4 vezes 2. Só que eu já tinha colocado eles aqui. Repetiu, porque 2 vezes 4 é igual a 4 vezes 2. Repetiu. Stop. Não preciso continuar. Esses são todos os divisores de 8 e acabei de perceber que o 8 é um número composto, ok? Então, tá? Retomando a nossa definição, a gente entendeu então, eu espero que vocês tenham entendido, que número primo é aquele que possui apenas 2 divisores naturais distintos. Portanto, se eu quiser colocar aqui os números primos na ordem, na sequência, né, em ordem crescente, nós vamos começar. Quem então é o primeiro número primo, galera? Olha lá que lindão. É o 2, que tá aí reinando como o único número primo e par ao mesmo tempo. Repara que mais nenhum outro número par vai aparecer aqui na sequência dos números primos, ok? Agora, quem seria o próximo? Ó, o 3, ele é um número primo. Quem seria o próximo? Ó, o 5 é um número primo. Quem seria o próximo? Ó, o 7 é um número primo. Aí tem gente que começa a ver esse começo da sequência e fala assim: ah, Carol, então todo número ímpar deve ser primo. Não, galera. Repara, pega o 9, que é o próximo. Vamos testar o 9? Testa aí. 9. Será que 9 é primo? Vamos ver. Uma vez algum número natural dá 9? Uma vez 9. Beleza. 2 vezes algum número natural dá 9? Não, porque o 9 não tá na tabuada do 2. 3 vezes algum número natural dá 9? Sim, 3 vezes 3. E já repetiu, porque 3 vezes 3, como tá os termos, 3 vezes 3 continua dando 9, ok? Então, quais são os divisores de 9? O 1, o 3 e o 9. Ou seja, o 9, ele tem literalmente aí, ó, 3 divisores. Se ele tem 3 divisores naturais distintos, ele é classificado como número composto, ele não é número primo. Então, eu não posso falar que todo número ímpar é primo, não tem nada a ver. Então, se eu falar que coloco assim, ó, verdadeiro ou falso, todo número primo é ímpar. Mentira, porque eu tô vendo aí que o número 2, ele é um primo que é par. Se eu coloco assim, ó, todo número ímpar é primo. Mentira, não é todo número ímpar que é primo. Eu acabei de mostrar o 9 que é ímpar e não é primo. O 15, por exemplo, ele é ímpar e não é primo porque ele é divisível por 1, por 5, por 3 e por 15. Então, o 21, por exemplo, ele é ímpar e ele não é primo porque ele é divisível por 7, por 3 e por aí vai. Então, repara, tá? Não é todo número ímpar que é primo e nem todo número primo é ímpar. Mas se eu falasse assim, ó, verdadeiro ou falso? Todo número primo, exceto 2, é ímpar. Pensa, ó, todo número primo, exceto 2, ou seja, tiro 2, todo mundo que vier pra cá é ímpar. Aí sim, galera, essa frase é verdadeira. Então, repetindo, todo número primo, sem ser o 2, com certeza vai ter que ser ímpar, porque não vai aparecer mais nenhum outro par aqui que vai ter alguma chance de ser primo. Então, olha só, repara aqui, quando eu falo que todo número primo sem ser o 2 é ímpar, é completamente diferente de falar que todo número ímpar é primo. Porque se eu falo que todo número ímpar é primo, isso é falso. Mas quando eu falo que todo número
primo, exceto 2, é ímpar, isso é verdadeiro, tá bom? Então, é como se fosse a ida e a volta numa frase com algumas modificações, vocês estão percebendo aí, onde a ida, entre aspas, é verdadeira e a volta é falsa, tá? Então, ó, quem seria o próximo número primo? Então, ó, 8 não é, a gente já viu que não é. 9 não é, porque a gente já viu que não rolou, 9 tem mais de 2 divisores naturais distintos. 10 tem alguma chance de ser o próximo número primo para eu colocar aqui nessa sequência? Claro que não, né, galera? Acabei de falar pra vocês que o único número par e primo ao mesmo tempo é o 2. Então, até porque 10 é divisível por 1, por 2, por 5, por 10. Então, como divisores de 10, a gente tem o 1, a gente tem o 2, a gente tem o 5, a gente tem o 10. Então, não vai rolar. O 11, será que o 11 é primo? Vamos pensar? Uma vez algum número natural dá 11? Uma vezes 11. Duas vezes algum número natural vai dar 11? Não, porque ó, o 11 não tá nem na tabuada do 2, nem da do 3, nem da do 4, nem da do 5, nem da do 6, nem da do 7, nem da do 8, nem da do 9, nem da do 10. Ufa, ele vai estar na tabuada dele mesmo. Então, tanto que quando eu chego e faço assim, ó, 11 vezes algum número natural vai dar 11? 11 vezes 1. Aí repete. Então, repara que os únicos divisores de 11 são 1 e ele mesmo. Então, o 11, sim, ele é primo. Então, o próximo número primo aí, ó, acabei de colocar ele aí na sequência dos números primos, é o 11. Vamos lá, qual seria o próximo? Pensa aí. Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Qual que seria o próximo número primo nessa sequência de números primos, uma vez que eu tô colocando ela na ordem crescente, ok? 12, tem alguma chance de ser primo? A gente já sabe que não. 12 teria como divisores o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o próprio 12, né? Repara que o 12, ele é par. Então, com certeza, ele tem mais de 2 divisores naturais distintos, ele já perdeu a chance dele de ser primo, até porque eu já falei pra vocês várias vezes que o único número par e primo ao mesmo tempo é o 2, certo? Então, ó, próximo número primo aí, gente, com certeza é o 13. Repara que o 13, ele só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, o 13 só tem 2 divisores naturais distintos. Se vocês fizerem aquele processo que eu acabei de explicar pra vocês, 1 vezes 13 vai dar 13, depois você vai tentar todos os outros valores até chegar no 13 vezes 1, vai repetir que vai dar 13. Então, os únicos divisores de 13 são 1 e ele mesmo. 14 não é primo, porque é par, e o único número par e primo ao mesmo tempo é o 2. 15 a gente já comentou que não é primo, até porque o 15, ele é divisível por 1, por 3, por 5 e pelo próprio 15, 3 vezes 5 vai dar 15. O 15 é composto. O 16 não tem chance de ser primo porque é par, e o único par e primo é o 2. Vamos pensar no 17? Será que o 17 é o próximo, gente? Sim, né, galera? Os únicos divisores do 17 são 1 e ele mesmo. 1 vezes 17 vai dar 17, depois vocês podem tentar todos os próximos e só vai repetir quando fizer 17 vezes 1. Então, 17 é um número primo, 18 não é, 19 vai ser um número primo. E mais pra frente a gente vai analisar outras estratégias para verificar se o número é primo ou não. Tá bom? Mas por enquanto a gente para aí, eu acho que vocês já compreenderam, se vocês quiserem continuar, sintam-se à vontade para continuar essa sequência de números primos, ok? Mas por hora, eu acho que ficou claro quais são os números primos, ok? E óbvio, né, gente, como eu já falei para vocês, esses são os primos, mas também tem os números compostos. Olha aqui a definição de número composto, ó, é aquele que possui mais de 2 divisores naturais distintos. Então, por exemplo, tá? Se eu for analisar aí, quem que é composto aí? O 4 é um número composto, né? Olha só, o próximo ali, ó. O 6 é um número composto. O 8 é um número composto. O 9, como eu mostrei pra vocês, ele não é primo, ele é composto porque ele tem 3 divisores naturais distintos. É o 1, o 3 e o 9. O 10 é número composto. Repara, o 10 é par, então com certeza ele tem, além do 1 e ele mesmo como divisores, ele tem o 2 como divisor, então já perdeu a chance dele de ser primo. 12 é composto, 14 é composto, 15 é composto, 16 é composto e assim por diante. Tudo bem, gente? Bom, espero que tenha ficado claro, então, essa parte para vocês. Espero que vocês tenham entendido, então, o que são fatores e divisores, ok? Lembrando que nessa ideia de fatores, a gente, então, acabou entrando na ideia de números primos e números compostos. E agora, para fechar o nosso assunto, eu vou explicar para vocês qual que é a diferença de divisores para múltiplos. Vocês vão perceber que a gente vai trabalhar com muitos problemas que envolvem essas ideias de ser divisor e ser múltiplo.
E ser divisor é uma coisa, calcular os divisores de número é dessa maneira que eu acabei de mostrar e é completamente diferente de quando eu falo de múltiplo de um número. Quando eu falo de múltiplos de número, eu estou falando da tabuada daquele número. Então, por exemplo, tá? Imagine que eu vou começar a descobrir alguns múltiplos e eu vou pegar propositalmente os múltiplos de 12. Por quê? Porque eu mostrei para vocês quais eram os divisores de 12. E para deixar bem claro que divisor de 12 não tem nada a ver com múltiplo de 12, eu vou mostrar para vocês quais são os múltiplos de 12, tá bom? Se eu tô falando para vocês que múltiplos de 12 é a tabuada do 12, perceba que a tabuada ela é infinita. Até porque, ó, 0 vezes 12 vai dar 0, 1 vezes 12 vai dar 12, 2 vezes 12 vai dar 24. Repara que do termo anterior para o próximo, na sequência de múltiplos de 12, ou seja, a tabuada do 12, eu sempre somo do termo anterior para o próximo 12. Então, ela vai de 12 em 12. Então, repara, vamos lá, ó, tabuada do 12. 0 vezes 12, 0. 1 vezes 12, 12. 2 vezes 12, 24. Ou seja, eu não estou buscando números cujo produto dê 12. Não está dando só 12, está dando 0, está dando 12, está dando 24. Ó. 3 vezes 12, 36. 4 vezes 12, 48. 5 vezes 12, 60. 6 vezes 12, 72. 7 vezes 12, 84. Sempre soma do termo anterior para o próximo 12. E assim por diante. Então, tá? Se eu quiser escrever na minha resposta aí para o meu problema, quais são esses múltiplos de 12, utilizando linguagem matemática correta. Ao invés de eu escrever assim, ó, os múltiplos de 12 são... Não vou fazer isso, porque eu não estou usando português, eu quero usar a linguagem matemática. Como é que eu represento em linguagem matemática os múltiplos de 12? Eu coloco um M de múltiplos e entre parênteses eu coloco 12, porque afinal de contas eu estou me referindo aos múltiplos de 12. E assim como eu estava fazendo nos divisores de 12, como é um conjunto de números, eu vou colocar todos os elementos que são múltiplos de 12 entre chaves. Então, eu escrevo que os múltiplos de 12 são iguais a e vou colocar esses elementos. Mas repara que na hora que eu escrevi esse conjunto de números, eu coloquei aqui, ó, uma indicação nesse conjunto para deixar claro que esse conjunto é um conjunto infinito de números. Porque a tabuada é infinita, gente, então eu posso fazer, ó, eu parei aí no 7 vezes 12, mas eu posso fazer 8 vezes 12, 9 vezes 12, 10 vezes 12, 11 vezes 12, 12 vezes 12, 13 vezes 12, 14 vezes 12, 100 vezes 12, 1000 vezes 12, 1 milhão vezes 12, 1 bilhão vezes 12, ou seja, tá? Repara que a sequência de múltiplos, muito diferente da sequência dos divisores, onde os divisores, o maior divisor de um número é sempre ele mesmo, a sequência de múltiplos, ela é infinita. Então, essa é uma grande diferença. Outra coisa, quer ver? Vamos colocar aqui, então, na sequência, nos múltiplos de 12, em ordem crescente, quais são os múltiplos de 12? Então, vamos lá, o 0 vai vir pra cá, depois vai vir o 12, que tá aqui, depois o 24, que tá aqui, o 36, que tá aqui, o 48, que tá aqui, o 60, o 72 e, por último, aqui o 84. Lembrando que não é por último, porque, como eu acabei de falar para vocês, a sequência de múltiplos de 12, ela é infinita. Tanto que se eu quiser achar o próximo, basta eu somar 12 aqui, ó. Se eu fizer 84 mais 12, eu vou chegar no 96, que vai ser o próximo múltiplo de 12. Então, repara, como eu já falei para vocês, para ir na sequência dos múltiplos de 12, na sequência do número anterior para o próximo termo, eu sempre estou somando de 12 em 12. Então, ó, 0 mais 12, 12. 12 mais 12, 24. 24 mais 12, 36. 36 mais 12, 48. 48 mais 12, 60. 60 mais 12, 72. Mais 12, 84. E assim por diante. Tudo bem, gente? Então, olha como não tem nada a ver com ser divisor, tá? Então, repara, na sequência de múltiplos é uma sequência infinita, ok? E, além disso, repara aí, pensa um pouco. Quando a gente falou de divisor, a gente sabe que existe um cara lá que é divisor de todo mundo sempre, que é 1, certo? Até porque qualquer número é divisível por 1, ok? Mas e na sequência de múltiplos, gente? Quem será que é múltiplo de todo mundo sempre? Quem será que vai aparecer sempre, sempre, sempre nessa sequência de múltiplos? Pensa um pouco. Posso que vocês já descobriram, né? É o 0, né, galera? Qualquer número vezes 0 vai dar 0.
E toda tabuada começa com 0 vezes aquele valor. E múltiplos de 12 nada mais é do que a tabuada do 12, ok? Então, repara que 12 vezes 0 vai dar 0. Então, se eu escrevo os múltiplos de 12, eu começo com 0. Mas se eu vou escrever os múltiplos de 5, por exemplo, vai ser 0, 5, 10, 15, 20, assim por diante. 5 vezes 0 dá 0. Se eu escrevo múltiplos de 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10, assim por diante, o 0 vai estar lá. Se eu escrevo múltiplos de 11, 0, 11, 22, 33, 44, ou seja, o 0 vai estar lá. Então, repara que o 0, ele é múltiplo de todo mundo sempre, ok? Ou seja, o primeiro elemento aqui da sequência dos múltiplos de qualquer valor vai ser sempre o 0, tudo bem? E aí, olha só, eu até destaquei aqui para vocês verem como é diferente a ideia de divisor da ideia de múltiplo, ok? É para ficar bem claro, eu mostrei aí, ó, isso aqui é o que a gente fez, né, anteriormente, nos slides anteriores eu mostrei isso para vocês, é para deixar bem claro como que os divisores de 12 não tem nada a ver com os múltiplos de 12, tá? Quando eu calculei os divisores de 12, o produto que tá aqui sempre resultava em 12. Quando eu calculo os múltiplos de 12, olha só, o produto que é o resultado da multiplicação, é o nome que se dá para o resultado da multiplicação, perceba que eles são totalmente diferentes, porque justamente esses produtos são as respostas que eu coloco aqui, é a tabuada do 12, ok? Repara, como eu já falei para vocês, que quando eu falo de divisores de 12, o maior divisor de um número é sempre ele mesmo, é uma sequência finita, né? Onde o 1 e o próprio número sempre é divisor dele mesmo, ok? Quando eu falo dos múltiplos de 12, é uma sequência infinita e eu represento isso colocando esses 3 pontinhos. Lembrando que quem é divisor de todo mundo, aliás, quem é múltiplo de todo mundo aí sempre, é sempre o 0, tá bom? E para finalizar, nós vamos fazer um último exemplo aí, tá bom? Eu vou mostrar agora para vocês quais são os múltiplos de 60, né? Já que nós, naquele exemplo anterior, fizemos os divisores de 60, agora eu vou mostrar para vocês os múltiplos de 60, para definitivamente ficar bem claro dentro da cabecinha de vocês que os múltiplos de 60 não tem nada a ver com ser divisor de 60, tá bom? Múltiplo de 60, portanto, eu estou falando da tabuada do 60. Então, eu vou começar a fazer uma tabuada aí. 0 vezes 60, 0. 1 vezes 60, 60. 2 vezes 60, 120. 3 vezes 60, 180. 4 vezes 60, 240. Perceba que, se eu estou na tabuada do 60, do termo anterior para o próximo, eu sempre vou somando de 60 em 60. Então, o próximo, 5 vezes 60, 300, e assim por diante. Posso continuar isso aí infinitamente, porque como eu já comentei com vocês, a tabuada é infinita, ok? Na minha resposta, eu vou escrever lá, utilizando linguagem matemática correta, quais são os múltiplos de 60, lembrando que eu já coloquei aqui os 3 pontinhos para indicar que eu sei que toda sequência de múltiplos é sempre uma sequência infinita, ok? Então, eu vou começar colocando os elementos aqui em ordem crescente. Então, o primeiro aqui foi o 0, veio para cá, depois o 60, depois o 120, depois o 180, depois o 240, depois o 300. Claro que o próximo seria 360, porque ao 300 eu somaria 60, então repara, qual seria o padrão aqui? Do termo anterior para o próximo, eu sempre estou somando 60. Então, do 60 para achar o próximo, eu somei 60, tanto que 60 mais 60 deu 120, 120 mais 60 deu 180, 180 mais 60 deu 240, 240 mais 60 deu 300 e assim por diante, tá bom? Para fechar, mostro novamente para vocês aquilo que a gente já tinha feito quando nós calculamos os divisores de 60, para que fique muito claro que divisor de 60 não tem nada a ver com múltiplo de 60, ok? Repara que mais uma vez, olha só comparar. Quando eu falo aqui dos divisores de 60, eu estou falando de multiplicações cujo produto sempre resulte em 60. Aqui não tem nada a ver, aqui o produto não vai ficar sempre resultando em 60, pelo contrário, o produto, que é o resultado aqui das multiplicações, que no caso aqui é a tabuada de 60, são os valores que eu vou colocando aqui, ok? Aqui, quando eu falo de divisores, não são os produtos que entram aqui como divisores, são os fatores de um número. Lembrando que nos divisores, todos os fatores de um número são também os seus divisores. Mais uma vez, só para finalizar, o maior divisor de um número é sempre ele mesmo. O 1 é divisor de todo mundo sempre. Agora, na sequência de múltiplos, não. Sequência de múltiplos é infinita, então eu não consigo achar o maior, ok? E o 0 é múltiplo de todo mundo. Ufa! Eu acho que agora tá claro isso para todo mundo, tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham entendido que são fatores, divisores e múltiplos. E até o nosso próximo vídeo do canal. Beijo, fiquem com Deus!